Olá, bem-vindo a essa videoaula sobre potenciação e radiciação. Vamos lá. Potenciação é uma operação matemática que vai envolver multiplicação, mas é diferente a ideia deles. Eu vou mostrar aqui para vocês, inicialmente, qual é a ideia da potenciação. A ideia da potenciação é, eu tenho uma base e um expoente. Então, o 2 é a base, o 5 é o expoente. E o 5, o expoente, no caso, me conta quantas vezes eu vou repetir o 2. Então, eu vou repetir 1, 2, 3, 4, 5. E realizo a conta. 2 vezes 2, 4. Aí tem o resto das contas ainda para fazer, né? 4 vezes 2, 8. E tem mais ali. 8 vezes 2, 16. 16 vezes 2, 32. Então, essa é a ideia da potenciação. Ela é uma multiplicação, mas com essa ideia agora. Muitos alunos, o maior erro é fazer 5 vezes 2 e tentar chegar no resultado mais rápido. Isso é a multiplicação. A potência é repetir o próprio número 5 vezes. Então, repetindo o número 5 vezes aqui, eu vou realizando essas continhas até chegar na potência. Aqui o 32 é potência. Então, aqui nós temos, vou anotar aqui o nome para vocês. Aqui nós temos a base e o 5 como o expoente. E aí, no 7º ano, nós estamos nos números negativos, né? Esse é o foco agora de vocês. Então, a nossa potenciação vai envolver os números negativos. E aí, nós temos dois tipos, com a base negativa, com o expoente negativo. Então, vamos para os exemplos. Primeiro, potência com a base negativa. A potência quando a base for negativa. Então, as ideias serão essas daqui. Então, agora eu tenho menos 2 elevado à quarta potência. Então, foi o que eu falei. A base, ela é a negativa na história. Então, a ideia vai ser a mesma. Menos 2, 1, 2, 3, 4. Só que agora, qual vai ser o diferencial? Nós vamos ter que seguir as regras dos sinais. Então, aqui nós temos sinais iguais, vai dar mais. Aí, o mais que vai dar aqui. Então, vamos lá, vou fazendo passo a passo. Aqui, ó, aqui vai dar mais. Aí, tem mais os outros aqui para eu multiplicar. Aí, esses dois, como são sinais diferentes na multiplicação, vai ficar menos. E aí, tenho mais uma para realizar. E aí, a última vai dar mais, porque são sinais iguais. Então, a gente tem que, na base negativa, seguir a regra de sinais. Na base positiva, o resultado positivo, não altera nada. O problema é quando a base for negativa, a gente tem que seguir. E aí, tem um jeito até mais simples, porque nós vimos isso em sala, né? Expoente par, o resultado é positivo. Que foi meu exemplo. O expoente, que é o 4 par, o resultado deu positivo. Quando o expoente for ímpar, o resultado será negativo. Então, assim, a gente consegue ter um raciocínio um pouquinho mais rápido do que ir montando as continhas, conhecendo essas duas regras. Expoente par, resultado positivo, expoente ímpar, o resultado. Então, vou colocar aqui em cima outros exemplos. Então, agora com o expoente ímpar. Ó, menos 3 elevado a 5. Então, agora o expoente vai ser ímpar. E aí, vamos ter o seguinte resultado. Temos o seguinte resultado.
3 vezes 3, 9. 9 vezes 3, 27. 27 vezes 3, 81. 81 vezes 3, 243. Então, a gente pode pôr direto. Não precisa ficar abrindo, tá? Podemos pensar, só que agora o expoente é ímpar. Então, nós temos menos 243. Então, o diferencial vai estar aqui, né? E aí nós também estamos dentro das frações, dos números com vírgula, e a regra é a mesma. Então, vamos supor, menos 1/3 elevado ao cubo. Então, como o expoente é ímpar, vai ficar negativo, e nós vamos pensar 1 vezes 1, 1 vezes 1, 1. Então, a base sendo 1, né? O resultado é sempre 1. Aí, 3 vezes 3, 9. 9 vezes 3, 27. Então, nós temos aqui 27. Tá? Negativo 27. 1 por 27. Mais um exemplo. Nós vamos ter aqui. Lembrando aqui que a raiz, quando o número é negativo dentro da raiz, menos 81, ela não existe. Não podemos dizer que dá menos 9, tá? Porque menos 9 vai dar mais 81. Sinais iguais na multiplicação é positivo. E tem aqui, ó, que eu mostrei no começo da videoaula agora, que o expoente par dá sempre positivo. Como a raiz é quadrada e o quadrado é o 2 no expoente, então nunca vamos ter. O que nós teremos? O menos fora. Aí vai ficar menos a raiz de 81. Aí nós podemos dizer que é menos 9, porque o menos está fora, a gente vai manter o sinal, focar na raiz de 81, que é 9, então ficou menos 9 fora. Mas dentro da raiz jamais vai existir, tá? Então, não irá existir a raiz de números negativos, porque dentro dos reais, porque jamais vai dar negativo, e sim sempre positivo. E aí, nosso assunto tá sendo os números negativos. Então, agora aqui, na verdade, o foco foi um pouquinho maior na fração e no número com vírgula, né? Em sala de aula, o nosso foco um pouquinho maior foi nisso. Quando eu dei o seguinte exemplo, 9 por 100, por exemplo. Então, como que eu faço a raiz de uma fração? Então, é só pensar. 9, qual é a raiz de 9? A raiz de 9 é 3, porque 3 vezes 3 dá 9. Qual é a raiz de 100? A raiz de 100 é 10, porque 10 vezes 10 dá 100. Então, pronto, é como se tivesse duas contas dentro de uma só. Você pensa nos números separadamente. Mais um exemplo, ó, menos a raiz de 49 por 64. Então, eu coloquei o menos aqui pra gente saber. Ó, põe o menos porque tava menos. Raiz de 49, 7. 7 vezes 7 dá 49. A raiz de 64, 8. Porque 8 vezes 8 dá 64. E a última raiz que eu vou trazer aqui para vocês é a raiz de um número com vírgula. A raiz de um número com vírgula é você pensar nela, você não precisa armar desse jeito que eu vou colocar aqui, mas é você pensar nela como uma fração. Esse número decimal em fração, ele é o 9 por 100. Lembrando que aqui tem duas casinhas, 2 zeros. E aí a raiz de 9, que é 3, a raiz de 100, que é 10, volta a transformar em número decimal, tá? Não precisa passar por todo esse processo, se você tiver a ideia, o raciocínio da conta, mas é aqui que a gente, por causa dessa ideia que nós chegamos nesse número, tá? A gente pensa assim, e aí retorna nele com vírgula. Então, tá vendo que as casas decimais diminuíram, isso sempre vai acontecer, sempre vai diminuir a quantidade de casas decimais, tá? Então, por exemplo, 6,25.
A raiz é 2,5. Então, 2 casas decimais, a resposta tem uma casa decimal. Isso sempre vai acontecer sem problema algum. Então, essas são as raízes que a gente precisa estar conhecendo para a prova, da fração e do número com vírgula. É pensar nos números separadamente. E se a gente conhecer a tabuada, se a gente conhecer os números, a tabuada que a gente precisa conhecer, só para vocês entenderem, é do 1 vezes 1, 2 vezes 2, 3 vezes 3, 4 vezes 4, 5 vezes 5. São somente dos números repetidos, né? Esses números repetidos você tem que ter a noção e a ideia. E aí eu vou parar até aqui no 10 pra gente lembrar. Então aqui dá 1, 4, 9, 16, 25, 36, 49, 64, 81 e 100, tá? Então, essa tabuada aqui, que é o básico, para aqui, ó, para quando você olhar os números, a 9, o 9 tá aqui, é o 3, o 100 tá aqui, é no 10. E aqui a tabuada, vocês sabem, números são infinitos, tabuada também vai ser infinita. Então, eu parei no 10 porque eu não vou ficar fazendo todos aqui. Mas é sempre pensar num número vezes ele mesmo, né? Por exemplo, eu não cheguei aqui nesse número, no 25, né? Que seria 25 vezes 25, dá 625. Mas como eu falei, é só continuar, é só ter a mesma ideia de raciocínio em cima dessa tabela. E é isso, 7º ano, matéria da nossa prova, potência e raiz. Algumas expressões, algumas contas, algumas ideias, mas as principais são essas: propriedades da raiz e aqui que eu coloquei para vocês algumas ideias do expoente par, expoente ímpar e sobre inverter para resolver quando o expoente for negativo. E agora eu vou deixar para vocês aqui. Vou deixar para vocês esses 4 exercícios e gostaria muito que vocês me mostrassem no dia da prova, um pouquinho antes da gente começar a prova, no horário, vocês vão me mostrar. Eu vou querer dar uma olhadinha nesse caderno de vocês, vocês podem tirar qualquer dúvida que tiver. Mas eu acho que isso aqui é um pouquinho de um treino que eu deixei para ver se vocês conseguem estar aplicando tudo que eu expliquei nessa videoaula. Tudo bem? Então, bom estudo para vocês, espero que vocês consigam estudar, espero que vocês consigam fazer as atividades. E bom estudo, até mais.